Quando essas luzes se acendem, todo mundo entende, a prioridade mudou. Mas você já parou para pensar o que existe por trás de cada lampejo? Não é só um giroflex piscando no teto de uma viatura. É um código visual, uma linguagem silenciosa que define quem deve parar, quem deve passar e muitas vezes quem vai viver. Neste episódio vamos além da estética. Você vai descobrir como essas luzes são fabricadas, os padrões de piscada que influenciam o comportamento humano e as leis que definem quem pode ou não usar esse tipo de sinalização. De oficinas técnicas a normas internacionais, das cores que salvam até os abusos que confundem, vamos mostrar os bastidores que quase ninguém mostra. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros, porque o que começa com a luz piscando ao longe pode terminar com uma vida sendo salva. Quando vemos uma viatura avançar pelas ruas, o primeiro aviso de que a prioridade mudou está justamente na luz que pisca sobre o teto. Mas o que hoje conhecemos como giroflex moderno percorreu uma longa estrada de evolução. Lá atrás, ainda no século XX, os veículos de emergência utilizavam sinos mecânicos, lanternas fixas ou bandeiras coloridas para sinalizar prioridade de passagem. Com o aumento do tráfego e a necessidade de respostas mais rápidas, surgiram nos anos 1940 e 1950 os primeiros faróis rotativos elétricos, inspirados em faróis marítimos, capazes de gerar luzes giratórias que chamavam a atenção a longas distâncias. O icônico giroflex rotatório, com cúpula colorida e motor interno, se popularizou nas décadas seguintes e virou sinônimo de viatura oficial. Hoje, com a tecnologia LED, as viaturas podem dispor de dezenas de padrões de piscada, controlados eletronicamente e com manutenção mínima, um salto tecnológico que proporciona mais proteção, eficiência visual e precisão nas operações. Se observarmos a fundo, perceberemos que a fabricação desses dispositivos envolve alta engenharia. O giroflex, ou barra luminosa de emergência, passa por testes de vibração, vedação contra água e poeira, resistência a impactos e até avaliação de radiação eletromagnética, para não interferir em rádios e comunicações. Os módulos LED são encapsulados em lentes de policarbonato, resistentes a raios UV, e a placa de controle eletrônico permite definir padrões de flash programáveis, obedecendo às normas de homologação, como a resolução do CONTRAN número 970 de 2022 no Brasil ou o SCE R65 na Europa. Empresas especializadas projetam essas barras de luz considerando a percepção humana, a distância de visibilidade e a própria psicologia da cor. Assim, cada detalhe é pensado para salvar segundos preciosos em emergências. Essas cores não são aplicadas de forma aleatória. Cada tipo de viatura segue um padrão funcional e a lógica por trás disso vai muito além da estética. A linguagem das cores. As cores das luzes de emergência não estão ali por acaso. Cada tonalidade foi escolhida por carregar uma mensagem clara, uma linguagem visual que nosso cérebro aprende a reconhecer mesmo sem perceber conscientemente. Vermelho é a cor que grita perigo imediato. Está presente nas viaturas dos bombeiros, ambulâncias e equipes de resgate rápido. Representa urgência, vida em risco e prioridade absoluta. É a cor que mais rapidamente ativa o nosso sistema de alerta, tanto de dia quanto à noite. Quando você vê uma luz vermelha piscando, o seu instinto entende. Algo sério está acontecendo. Azul transmite autoridade. É a cor oficial das viaturas policiais, em combinação com o vermelho. A mistura não é estética, é funcional. O vermelho sinaliza urgência, o azul, presença do Estado. Juntas, elas reforçam o poder de ação, o direito de prioridade e a função de controle. Essa combinação também ajuda a diferenciar a viatura policial das demais em situações de confusão visual. Amarelo âmbar tem outro papel. Ela não significa emergência, mas sim advertência. É usado por veículos de apoio, viaturas de fiscalização de trânsito, reboques e serviços urbanos. A função é chamar atenção para a presença em via pública, movimentação lenta ou parada em locais de risco. Ele orienta, mas não exige prioridade. Branco é a luz auxiliar. Não representa emergência direta, mas apoio visual. Muitas ambulâncias modernas usam luz branca para iluminar o entorno de um paciente. Viaturas policiais utilizam em abordagens, blitz ou para clarear áreas durante ações noturnas. O branco não impõe passagem, mas torna o trabalho mais seguro e preciso. Padrões de piscada. Alternado.
Esse é o padrão mais comum em viaturas policiais no Brasil e em boa parte do mundo. O lado esquerdo acende enquanto o direito apaga, e vice-versa, criando um ritmo pulsante e hipnotizante. Essa alternância estimula o campo visual periférico e reforça a sensação de movimento da viatura, mesmo quando ela está parada, ideal para situações de visibilidade média, trânsito urbano e bloqueios. Rotatório. Clássico e nostálgico, o padrão rotatório simula o giro de 360 graus das antigas luzes mecânicas. Foi muito comum nos primeiros giroflex com cúpula vermelha ou azul, que usavam um motor interno para girar uma lâmpada ou espelho refletor. Esse padrão continua vivo até hoje, especialmente em viaturas de bombeiros, caminhões de resgate e veículos operacionais que priorizam alta visibilidade em 360 graus. Com o avanço da tecnologia, surgiram também os modelos modernos com LEDs sequenciais, que reproduzem o mesmo efeito de rotação, mas sem partes móveis, por meio de pulsos luminosos em sequência circular. Ambos os formatos coexistem. O efeito contínuo e circular chama a atenção de todos os ângulos, sendo ideal para viaturas em movimento com prioridade máxima de passagem. Estrobo. Flashes extremamente rápidos, quase cegantes. O estrobo tem altíssima intensidade e curta duração, com frequência que pode ultrapassar 150 flashes por minuto. É projetado para atravessar condições adversas, como chuva intensa, neblina ou tráfego denso. Muito usado por ambulâncias e viaturas de resgate noturno. Também provoca efeito de congelamento no olhar, como se o tempo estivesse em pulsos. Esse efeito é tão intenso que em alguns países houve regulamentação para limitar o uso de estrobo em áreas residenciais, devido ao risco de desconforto visual e até crises em pessoas fotossensíveis. Modo cruzeiro ou luz contínua. Silencioso, constante, quase invisível. No modo cruzeiro, as luzes permanecem acesas de forma contínua e com baixa intensidade, usado por viaturas em patrulhamento preventivo, principalmente à noite. Não emite alerta, mas cria presença. É uma estratégia de vigilância passiva onde a viatura se torna visível sem causar alarde. Takedown. Quando é preciso iluminar uma cena com máxima clareza, entra em ação o modelo Takedown. Nessa configuração, módulos de luz branca de alta intensidade, geralmente posicionados no centro da barra luminosa, acendem de forma contínua e direcionada para frente, criando uma verdadeira parede de luz. Esse padrão é amplamente utilizado em abordagens policiais, bloqueios de pista e resgates noturnos. Pode ser acionado junto com a sirene ou de forma silenciosa, conforme a necessidade tática. Sua função é literalmente banhar de luz toda a área à frente da viatura, aumentando a visibilidade, a percepção de segurança e o controle da situação. Conhecido internacionalmente como Takedown, esse modo também está presente em viaturas brasileiras. Embora o nome técnico em inglês ainda apareça em muitos equipamentos, é comum ser chamado por aqui de luz de abordagem ou luz branca frontal. Um feixe fixo e potente que revela o cenário com clareza, sem necessidade de alerta sonoro. Um recurso discreto, mas extremamente eficaz. Alerta direcional. Esse padrão é um verdadeiro condutor visual. LEDs piscam sequencialmente em uma direção, da esquerda para a direita ou vice-versa. Serve para orientar os motoristas, desvie para a direita ou desvie para a esquerda. É muito usado por ambulâncias paradas em rodovias, viaturas bloqueando vias ou veículos de manutenção urbana. É o padrão que conversa com o trânsito. A escolha desses padrões não se resume à estética. Estudos de neurociência e comportamento indicam que o olho humano reage melhor a luzes que alternam o contraste. Por exemplo, o intermitente vermelho-azul, pois ativa as zonas cerebrais de urgência e risco. Piscares rápidos, como o estrobo, aumentam a probabilidade de percepção mesmo em ambiente ruidoso ou visualmente poluído. Esse efeito de captura de atenção foi medido em pesquisas de engenharia de tráfego e até mesmo aplicado em aeroportos e ferrovias. Em outras palavras, a ciência por trás das luzes de emergência estuda como condicionar o comportamento do público, reduzindo o tempo de reação e aumentando a segurança. No fim, cada lampejo de uma viatura carrega não apenas eletrônica avançada, mas também história, legislação e até aspectos culturais de um país. E quando essas luzes piscam, a cidade inteira precisa se organizar, pois naquele instante, cada segundo importa. Quando o giroflex acende, o que vemos é luz, mas por trás daquele brilho pulsante existe uma combinação precisa de engenharia, eletrônica e resistência mecânica. Nos modelos mais antigos, o coração do giroflex era o motor que girava uma lâmpada halógena comum, envolta por uma cúpula vermelha ou azul. O efeito giratório clássico vinha da rotação física da luz, impulsionada por uma pequena correia interna. Era um sistema simples, funcional, mas sujeito a desgastes constantes. Neste vídeo, acompanhamos a montagem de um giroflex desse tipo, passo a passo.
Tudo começa com o encaixe da base giratória no eixo do motor. Depois, os fios são conectados ao sistema elétrico e a lâmpada halógena fixada no suporte central. Entra então o refletor metálico, responsável por direcionar o feixe de luz em movimento. Com o sistema energizado, a lâmpada acende e começa a girar. Por fim, a cúpula é encaixada, completando o visual tradicional do Giroflex. Hoje esse sistema convive com modelos muito mais avançados, as barras de LED programáveis, que simulam o giro, o estrobo e diversos padrões com precisão digital. No lugar da lâmpada única, agora temos módulos com dezenas de LEDs de alta intensidade, mais eficientes, mais duráveis e com vida útil superior a 50 mil horas. E como funciona isso por dentro? As barras de luz modernas são construídas sobre estruturas de alumínio reforçado, com placas eletrônicas, sistemas de controle e componentes distribuídos com exatidão. Esses sistemas precisam resistir a impactos, variações térmicas e vibrações constantes e até exposição à água. Os cabos internos passam por testes rigorosos de isolamento e condução. O cérebro do sistema é um módulo controlador eletrônico, uma placa inteligente capaz de definir padrões de piscada, intensidade e direção do facho. Tudo controlado diretamente do painel da viatura. Os LEDs são encaixados com precisão milimétrica em lentes e refletores ópticos, garantindo visibilidade a longa distância, mesmo sob chuva intensa ou luz do sol. Em muitas fábricas, cada barra é testada em ambientes simulados, frenagens bruscas, choques térmicos, imersão e funcionamento contínuo. Só após todos os testes, ela segue para a calibração final e montagem da viatura. Na rua, quando essas luzes acendem, transmitem uma mensagem clara: prioridade de vida. Mas aí vem a dúvida: tudo isso é Giroflex? A resposta é sim, pelo menos no Brasil. O nome Giroflex virou sinônimo de qualquer luz de emergência em viaturas, mesmo que o sistema não gire de fato. É como aconteceu com o Bombril, que virou um nome genérico para a palha de aço. Mas na prática, há diferenças técnicas importantes, e agora vamos mostrar isso em detalhes visuais. O Giroflex rotativo clássico é baseado em rotação mecânica de espelhos, usa lâmpadas halógenas e possui partes móveis sujeitas a desgaste. Já as barras de luz são LEDs fixos de alta intensidade, efeitos eletrônicos de piscada, estrobo e sequência, e em sua maioria não tem partes móveis, maior durabilidade e menor manutenção. Mas por mais poderosa que seja a tecnologia, o uso dessas luzes não é livre, a lei impõe limites. E se você acha que já descobriu tudo sobre as luzes de emergência, espere até descobrir o que a lei realmente diz sobre seu uso, quem pode usar e o que acontece quando há abuso. No próximo capítulo vamos entrar nos bastidores das normas e controvérsias. Elas chamam a atenção, abrem caminho e impõem respeito, mas o uso das luzes de emergência no Brasil não é livre. É regulado por lei, com regras claras sobre quem pode usar, como usar e quando usar. A principal norma brasileira é a Resolução número 970 do CONTRAN, que atualiza os critérios para identificação visual e sonora dos veículos de emergência. Segundo essa regulamentação, apenas veículos oficialmente designados para socorro, salvamento, fiscalização e urgência podem utilizar giroflex vermelho como viaturas de bombeiros, polícia, SAMU e defesa civil. O uso não autorizado, inclusive por veículos civis ou particulares com barras de LED vermelhas ou azuis, é considerado infração gravíssima, prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. E mais, em situações de flagrante, o motorista pode responder também por usurpação de função pública com base no artigo 328 do Código Penal. Ou seja, além da multa, existe risco de detenção. A legislação brasileira também estabelece que o giroflex deve ser utilizado somente durante o exercício de uma missão oficial. Ou seja, o acionamento das luzes precisa estar vinculado a um atendimento, patrulhamento tático ou operação definida. O uso fora desses contextos pode ser interpretado como indevido, gerando advertência conforme os protocolos internos de cada corporação. Comparando com outros países, o Brasil tem um controle mais rígido no uso simbólico das luzes. Nos Estados Unidos, cada estado possui suas próprias normas e algumas corporações permitem variações nas cores, inclusive azul puro para a polícia ou branco estroboscópico para a segurança privada. Na Europa, o padrão segue a regulamentação SE R65, que também define intensidade e ângulos de visibilidade, mas com maior tolerância ao uso de luzes auxiliares em veículos de apoio técnico. Por aqui o objetivo é claro: evitar confusão visual e proteger o valor simbólico do giroflex. Se todo carro particular pudesse usar luz vermelho ou azul, o trânsito perderia referência sobre quem realmente está em missão crítica e, nesse cenário, a segurança de todos estaria em risco. A luz de emergência não é apenas um equipamento, é um símbolo de prioridade autorizado coletivamente, e quem utiliza carrega o dever de agir com consciência e respeito.
As luzes de emergência são mais do que dispositivos luminosos. Elas carregam história, tecnologia, normas e responsabilidade. Entender como funcionam por dentro e por fora é entender um pedaço importante da engrenagem que move a segurança pública. Aqui mostramos o que poucos mostram e explicamos o que quase ninguém costuma explicar, porque bastidores também salvam vidas. Esse vídeo nasceu a partir dos pedidos dos inscritos do canal, que nos desafiam a levar informação de qualidade para além das ocorrências. Isso só reforça o quanto sua participação é essencial para construirmos juntos uma cultura mais consciente sobre os bastidores do serviço de emergência. Deixe nos comentários se você sabia sobre as luzes de emergência e qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. O seu pedido pode se transformar no próximo documentário do canal. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e ative as notificações. Por aqui, cada segundo conta. Agora, se você quer saber como as sirenes e viaturas funcionam, é só clicar nesse vídeo que eu te espero lá.